Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diga glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a Bíblia sobre a cadeira, pegue na mão de um crente pentecostal do seu lado aí, aleluia, atravessa a faixa de Gaza aí, pegue na mão do irmão que está do outro lado, em nome do... Glória a Deus, amém? Agora você vai apertar a mão desse irmão aí, amado, até ele soltar um glória a Deus, vai! Deu certo ou não? Se não deu certo, tem que apertar de novo. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para falar com você nessa noite que está aqui. Talvez seja assim, pastor, mas só Deus sabe o que eu passo. Então Deus ele falará com você nessa noite. Prepare os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Feche os olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora na tua presença, ó Senhor, e nós te pedimos nessa hora, ó Pai, fala conosco nessa noite, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. O Senhor conhece cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite, e o Senhor sabe o que cada um deles precisa nessa noite, ó Pai. Ó Espírito Santo, tem alguém que está atrás desse irmão e dessa irmã há muitos anos, e talvez desde o ventre da sua mãe, e não sou eu, o pastor Léo, que está atrás, não é nenhum dos líderes dessa igreja, nem diácono e diaconisa, que está atrás dessa pessoa, muito menos os seus familiares. Há quem pense, a minha família está atrás de mim para que eu esteja na igreja e na casa do Senhor. Mas antes de qualquer pessoa da nossa família, e antes de qualquer pastor e qualquer líder, existe alguém, um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas há mais de 2000 anos atrás, e que já intercedia e dizia: eu oro por esses, mas oro por aqueles que ainda hão de ser salvos. Ó Senhor, e esse Jesus ainda está atrás desse irmão e dessa irmã, e talvez por isso que ele ou ela está aqui nessa noite, ó Deus, porque existe alguém que já intercedia por ele ou por ela antes mesmo dele nascer no ventre da sua mãe. Eu te peço nessa noite, ó Senhor, que o Senhor quebre todas as cadeias espirituais que impede a tua palavra de descer em uma terra boa, em um coração, Pai, que está preparado e que está esperando e aguardando a palavra do Senhor. Ó Deus, eu te peço nessa noite, Pai, que o poder da tua palavra nessa noite quebre todas as cegueiras espirituais e as escamas sobre os olhos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra nessa noite restaure o que entrou aqui caído e desanimado. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite venha de encontro com o coração de cada irmão e cada irmã, e que ninguém saia dessa igreja nessa noite, ó Deus, da mesma maneira do que adentrou, mas que o teu filho saia daqui dessa noite dizendo: eu entrei de um jeito, mas estou saindo de outro jeito, eu entrei cansado, mas estou saindo com a minha alma regozijando-se no Senhor. Ó Deus, eu estou aqui como servo do Senhor, como um vaso de barro na tua presença. Eu sei que eu sou apenas um vaso de barro, a glória não é minha, a honra não é minha, eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Mas se eu não levantar para pregar, o Senhor levanta outro para pregar. Mas a unção vem do céu, a unção vem do Senhor, a revelação vem do alto, a tua palavra que convence, é o Espírito
Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da condenação. Então fala conosco nessa noite, ó Deus, e que o Senhor transforme o coração daquele que entrou endurecido nessa noite, porque eu creio que hoje, através do Teu Espírito Santo, não há um coração capaz de resistir à Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, e se o Senhor achar graça durante esta pregação, que o Senhor cure os enfermos, e que o Senhor liberte os que estão ainda acorrentados, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço agora, eu peço aos demônios malditos das trevas, que faz de tudo para que a palavra não seja pregada, desapareça deste lugar, desapareça da rua dessa igreja, desapareça do bairro da Vila Barte, porque que a unção do Senhor, o fogo do Espírito Santo descerá nessa noite, e não há mal que vá resistir, não há poder contrário que vai resistir. A tua palavra vai vir como espada de dois gumes, em nome do Senhor Jesus. É aonde o Senhor encontrar um coração, Senhor, que está desejando a tua presença, que está ansioso pela tua palavra, renova esse crente, renova essa irmã, renova esse irmão, renova esse jovem, renova, Senhor, em nome de Jesus. E nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Você pode dar um brado de glória a Deus e aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, aleluia. Oh, aleluia. Se assente no teu lugar, meus irmãos. Aleluia. Mas mantenha sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Amados, o Senhor me deu aqui a mensagem de hoje, e nós estamos na nossa campanha de domingo, aleluia, louvado seja Deus, sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse. E hoje no culto de ceia, caiu a igreja de Pérgamo. Amados, como o próprio nome Pérgamo fala a respeito desse nome, quando nós pensamos sobre Pérgamo, o que nós lembramos? Nós lembramos do pergaminho, né? Então aqui já nos faz lembrar, Pérgamo, pergaminho, que foi dessa cidade que surgiu, muito possivelmente, a origem desse nome. Não só a origem, mas quando nós estudamos Pérgamo, nós entendemos que muito possivelmente ela vem de influência também de Éfeso. Éfeso foi uma das cidades mais importantes para que outras igrejas fossem surgindo ao redor da Ásia Menor. E uma das igrejas formada foi a cidade de Pérgamo, a igreja em Pérgamo. E nessa cidade havia, amados, a segunda maior biblioteca do mundo na época. A primeira maior biblioteca do mundo estava em Alexandria. Ali estava a maior biblioteca do mundo, e até hoje é falada e citada entre os estudiosos, porque Alexandria foi uma das cidades mais importantes em relação aos livros. Pelo menos 200.000 livros estavam na biblioteca em Alexandria. Mas também havia uma outra biblioteca, uma segunda biblioteca, e essa que vai começar a competir com a biblioteca de Alexandria, que foi a biblioteca de Pérgamo. Pérgamo então surge ali com uma cidade muito importante culturalmente falando, mas também muito importante na área da saúde. Isso porque havia um dos hospitais mais importantes do mundo na época, na cidade de Pérgamo, e esse hospital fazia com que a cidade fosse movimentada, a parte financeira da cidade era movimentada, a economia da cidade se movia em torno da saúde, e não da biblioteca, mas da saúde. Amados, então foi surgindo essa cidade, e é uma cidade tão terrível, que foi chamada pelas Escrituras Sagradas, onde habitava o trono de Satanás. Essa expressão trono de Satanás, ela vai aparecer principalmente entre as 7 igrejas, nessa igreja de Pérgamo. O que me fez pensar, como um amante da escatologia, e estudando o livro do Apocalipse, que
a igreja dos dias do anticristo, no período tribulacional, ela se compara muito com essa igreja por alguns pontos. Primeiro porque o trono de Satanás, onde o anticristo vai se assentar, estará sobre a influência da igreja nos dias do período tribulacional, mas também porque nos dias do anticristo haverá muitas pessoas que serão martirizadas, como nós vimos em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14. Então eu, estudando o livro de Pérgamo aqui, a igreja de Pérgamo, eu entendo que é um reflexo da igreja nos dias do anticristo. Então estamos falando de uma igreja terrível, uma igreja que parte dela, não total, mas uma parte dela estava dentro da igreja, mas seguindo outros tipos de doutrinas, falsas doutrinas, que não agradava o Senhor. Amados, então eu estudando sobre essa igreja, o Senhor falou ao meu coração, e eu confesso aos irmãos que dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, essa é uma das igrejas mais difíceis de trazer aplicações para a igreja. É muito difícil porque são poucos textos, e os textos parecem ser difíceis de entender para poder aplicar à igreja. Eu li esse texto, eu estudei através da teologia essas páginas da Bíblia, esses versículos da Bíblia, mas confesso aos irmãos que eu tive dificuldade. Até então, que eu estava no alto da madrugada, eu falei: Espírito Santo, agora é com o Senhor, fala comigo, revela-me a tua palavra, revela-me as escrituras, revela-me o que esses textos quer falar com a igreja quadrangular que vai estar reunida lá na Vila Bart. Fala com eles, então fala comigo, para que eu possa falar com eles a respeito desse texto. E o Senhor me deu 5 pontos que não foram encontrados no Google, não foi encontrado no chat, que não foi encontrado nos livros, mas que o Senhor falou comigo no alto da madrugada, e eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro deles está logo no versículo 12. O versículo 12 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Fala assim: espada aguda de 2 fios. Amados, aqui está a primeira revelação que o Senhor me deu, porque o Senhor falou aqui para mim que a espada aqui, ela é um instrumento de separação. Fala assim: instrumento de separação. Então, para entender o versículo 12, o que é que o Senhor Jesus, Ele quer separar na igreja, você precisa ler o versículo 14, que diz assim: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem. Não está falando que todos seguem, está falando alguns que seguem. Os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Amados, então nós começamos a entender que o primeiro versículo destinado à igreja, logo na saudação à igreja de Pérgamo, o Senhor está dizendo através da espada de separação, que o Senhor quer separar as falsas doutrinas da verdadeira doutrina. O Senhor quer separar da igreja o pecado, o Senhor quer separar da igreja os falsos ensinamentos, o Senhor quer separar da igreja o que não pertence à verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu começo a entender que, fazendo esse paralelo, que o Senhor já está falando conosco, que Ele quer tirar do meio da igreja o que não pertence à igreja. Em outras palavras, o Senhor já tem uma revelação ao nosso coração, ao teu coração, é que o Senhor Jesus está olhando para a igreja quadrangular da Vila Bart hoje, e Ele está fazendo uma identificação nos corações aqui, e Ele está identificando alguns corações que ainda está dividido entre Jesus e entre alguns prazeres do mundo, entre Jesus e ainda algumas vontades carnais, entre Jesus e ainda algumas paixões terrenas, entre Jesus e alguns pecados. E a palavra do Espírito Santo para a igreja quadrangular aqui hoje é essa: eu estou vindo para separar com a minha espada o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. O que está no teu coração que precisa ser removido hoje, deixe que a espada de
dois fios, ela possa separar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é vontade do Espírito e o que é vontade das trevas, porque se o Senhor quer separar, é porque o Senhor também quer salvar. Eu não sei se tem alguém para reagir e dar glória a Deus aí. Se o Senhor quer separar, é porque o Senhor quer salvar. Se o Senhor quer separar, é porque o Senhor quer usar. Se o Senhor quer separar, é porque o Senhor quer santificar. E se o Senhor quer santificar, é porque o Senhor tem propósito, é porque o Senhor tem promessa, é porque o Senhor tem plano perfeito, é porque o Senhor quer que você seja o que você não está sendo. Mas hoje o Espírito Santo vem para remover do teu coração o que não pertence a Deus, para que você viva a plenitude do propósito que Deus tem sobre a tua vida. Amados, então, essa é a primeira revelação que vi no texto. Aleluia. A espada de Cristo não vem para ferir a igreja, vem para separar nela o que já não é dela. A segunda revelação está no versículo 13, acompanhe comigo. Diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A segunda revelação que o Senhor ministrou ao meu coração é a permanência. Irmãos, isso aqui foi só o Espírito Santo para ter mostrado isso aqui no texto para mim. Diga assim: a permanência, fala forte, a permanência na igreja local. É importante observar que muitos cristãos ainda não entenderam que uma verdade que o Senhor falou comigo aqui, que não existe uma igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, como diz um dos grandes pensadores cristãos da antiguidade, principalmente do século XVIII, ele disse assim: olha, se o que você espera é uma igreja perfeita, quando você encontrar, não entre nela. Não há uma igreja perfeita, isso porque nós, homens, habitamos em corpos corruptíveis e estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo. Então não há pessoas perfeitas, mas também nunca julgue uma pessoa imperfeita de estar na igreja, porque é melhor um imperfeito na igreja sendo aperfeiçoado do que um que se diz perfeito longe da casa do Senhor. Nunca julgue alguém imperfeito dentro da igreja, porque é possível que um imperfeito fique 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos na igreja e nada aconteça, mas no último ano, no 11º ano da vida dele, ele possa ouvir a voz do Espírito Santo e uma pregação como está sendo pregada hoje no culto de Santa Ceia, e a palavra entrar como uma espada no coração dele, com chama de fogo no coração dele, e ele se converter verdadeiramente ao Senhor. Aí alguém vai dizer: mas a vida toda ele esteve na igreja, mas nunca se converteu. É que você não sabe que no último ano que ele esteve na igreja, ele recebeu a palavra do Espírito Santo e Deus fez a obra na vida dele. Então nunca julgue alguém na igreja, porque é possível que no último ano da vida dele na igreja, ele se entregue ao Senhor, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que andam com Paulo, mas não entendem o chamado, como foi o caso de João Marcos. Ele andava com Paulo, não entendia o ministério, não entendia o propósito, não entendia a missão, não entendia as perseguições, mas no final da vida dele entendeu, ele esteve com Paulo, ele andou com Paulo, ele esteve junto até o final da missão. Então não importa como você começou, é importante sim como começa, mas não é o que determina é o final da sua vida com Deus. É por isso que nós temos que perseverar até o final, porque muitos começaram na igreja, eles nasceram na igreja, foram bem na igreja, trabalharam na igreja, mas chegarão diante de Jesus e Jesus vai dizer: quem é você? Não vos conheço. Você vai dizer: não, mas eu fui na igreja, eu trabalhei na igreja, já servi no ministério. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. Quem é você? Não sei quem você é. E tem muitos ladrão da cruz que não fez o que era certo, que andou pelo caminho errado, mas que ouviu as últimas palavras de Jesus e ainda brigou por Jesus, terminou o ministério brigando por causa de Jesus e defendendo Jesus e dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem não merecia estar aqui. Nós estamos aqui porque merecemos. Se arrependi, reconheci porque estou aqui, reconheço que tenho motivo para estar aqui, reconheço
reconheço os meus pecados. E o que falta não é reconhecer o pecado, é reconhecer por segundo quem Jesus é. Aí o ladrão termina, porque primeiro ele reconhece os seus pecados. Estamos aqui porque merecemos. Aí ele vai reconhecer Jesus e vai dizer: mas esse homem está aqui porque não merecia estar aqui. Ele está aqui e não merecia estar aqui. E tanto é que eu reconheço ele, que eu vou olhar para ele agora e vou dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino hoje, Senhor. Amados, o que nós precisamos entender é que é o final da nossa caminhada que vai determinar a nossa salvação ou não. Ninguém pode dizer que já está salvo na igreja. Nós estamos salvos no sentido da condenação quando nós cremos em Jesus, mas salvos totalmente não. Porque é possível que alguém que conheceu a verdade, andou no caminho de Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo, viveu uma experiência na igreja e com Deus, ele se afaste. Isso quem diz é as próprias Escrituras Sagradas, no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 3, 4, 5. Amados, nós devemos entender então que não há uma igreja perfeita, há uma igreja imperfeita buscando a perfeição, que só vai ser alcançada quando nós estivermos com Cristo. Pergunte por quê? Porque ao encontrar Jesus, esse corpo que nós estamos hoje, corruptível, que tem dor, tem enfermidade, sente desejo pelo pecado, ele será transformado em um corpo imortal, celestial, em um corpo glorificado. E esse corpo glorificado já não tem mais necessidade do pecado. Esse corpo transformado já não tem a tentação do pecado. Agora esse corpo ele estará livre da presença do pecado e de Satanás. Então não haverá mais tentações. É por isso que nós devemos entender que a perfeição do homem, o varão perfeito, só vai alcançar essa estatura de varão perfeito no dia que encontrar Jesus e tiver o corpo glorificado. É por isso que a igreja será imperfeita. Mas escute, não podemos usar dessa desculpa para fazermos o que queremos, porque em Romanos capítulo 6, Paulo diz assim: vocês agora descobriram a graça, e vocês podem se aproveitar da graça. Aí ele diz: então não se aproveitem da graça, não usem da graça, da liberdade que o Espírito Santo concedeu a vocês, para fazer o que vocês quiserem, e para continuar numa vida de pecado. A graça não deve ser uma oportunidade para aqueles que não querem mudar, a graça é uma oportunidade para aqueles que estão arrependidos, que querem mudar e querem viver uma vida de transformação e uma vida de salvação. Então a graça não é uma porta de acesso aos que não querem, mas os que desejam, os que se arrependem. Amados, então, não há uma igreja perfeita, mas o Senhor me revelou aqui nesse texto a permanência na igreja local. Vejamos que Jesus ele não diz para a igreja: olha, ele não fala assim para os crentes fiel em Pérgamo: já que tem uns irmãos que estão adorando, seguindo a doutrina de Balaão na igreja de Pérgamo, faz o seguinte, pega a mala e vai para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é melhor, ou melhor, pode ir para outra igreja, vai para a igreja Filadélfia, essa é uma bênção, ou vai para uma igreja que é melhor ainda, vai para a igreja de Esmirna. Mas ele diz: não, fica na igreja que você está, permaneça na igreja onde vocês estão. Ainda que lá existam pessoas que estão seguindo falsas doutrinas, eles estão em pecado dentro da igreja, eles estão seguindo outra palavra dentro da igreja, eles estão sendo confundidos dentro da igreja. Eu estou pregando, mas eles não estão ouvindo, mas nem por isso se afastem, permaneçam na igreja onde vocês estão. Amados, sabe por que é importante essa revelação? Porque nós estamos vivendo em um período da humanidade onde relacionamentos são descartáveis. É assim ou não é? Hoje, infelizmente, amados, nós estamos em relacionamentos descartáveis. Hoje as pessoas estão na igreja e acontece um problema na igreja, ela diz: sabe o que eu vou fazer? Vou mudar de igreja. E vida que segue. Eu vou mudar de igreja e vou deixar de seguir aquelas pessoas no Facebook, no Instagram, e vida que segue. Não preciso nem dar justificativa.
Eu vou para uma igreja melhor. Aí você vai ir para outra igreja, vai ter problema. Aí você vai para outra igreja, vai ter problema. E quanto mais você está junto da obra, mais problemas você vai ter. Mais coisas erradas você vai ver. Aí você vai dizer assim, vou mudar de igreja, porque eu achei que essa igreja era perfeita e agora descobri que a igreja é imperfeita. Amado, não tem igreja perfeita. O que nós temos que entender, que não é qualquer coisa que acontece dentro da igreja, que nós temos que mudar de igreja. Porque quando você vai mudando de igreja, o que vai acontecendo? Alguns problemas, vou dar alguns sinais. Primeiro problema, você não desenvolve a maturidade. Porque a maturidade vem nos problemas. A maturidade vem nos conflitos. A maturidade vem nos espinhos da carne, não é? É os espinhos da carne que traz maturidade para nós. E nós precisamos desenvolver a maturidade. Agora, se quando o problema vem, a gente muda de lugar. Vem um problema, a gente muda de lugar. Vem um problema, a gente muda de trabalho. Vem um problema, a gente muda de casa, muda de emprego, Irmão, nunca a gente vai amadurecer. Só quem passa por problema e vence os problemas é que vai desenvolver a maturidade. Mas não só isso. Desenvolver o relacionamento, desenvolver comunhão. Comunhão é fácil de desenvolver? Sim ou não? Não é. Por quê? Porque nós somos diferentes. É fácil ter comunhão com aquele que fala do nosso... É até engraçado, porque assim, você já viu que tem dois tipos de pessoas. Não sei se já reparou isso. Aquelas pessoas, Josivaldo, que a gente conversa com ela e ela aceita tudo que você está falando. Então, você está conversando com ela, ela fala, é verdade mesmo. Verdade. Você fala assim, nossa, tá frio hoje, né? Verdade mesmo. Nossa, só chove, né? Verdade mesmo. Nossa, mas tá ruim o Brasil, né? Verdade mesmo. Nossa, a nossa cidade de Itapetininga tá ruim, né? Tá ruim mesmo. Aí é fácil, porque tudo que a pessoa concorda com tudo. Mas você já conversou com uma pessoa que tudo que você fala, ela contraria você? Você fala, tá frio lá. Tá frio nada, tá calor. Você fala, nossa, o nosso país tá ruim, né? Tá ruim nada, tá uma benção. Vamos glorificar a Deus. Tá uma benção. Quem já passou por isso aí, irmão? Geralmente no relacionamento o que acontece é que quando uma pessoa nos contraria, a gente não tem muita vontade de estar perto dessas pessoas. Não fala, nem gosto de conversar com o irmão, nem vou falar, porque se eu falar alguma coisa ele vai me contrariar. Você nem gosta de conversar com pessoas assim. Aí você começa a entender que para desenvolver um relacionamento você precisa ter paciência, você precisa ter mansidão, você precisa entender que nem todas as pessoas são como você, nem todas as pessoas têm a mesma vontade que você, nem sempre as pessoas falam como você fala, pensa como você pensa, e está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. Nem todas as pessoas têm o mesmo dom. Lembra que foi citado em 1 Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons, sobre os membros do corpo, e fala que o pé não é igual à mão, a mão não é igual ao pé, os membros são diferentes. Nem todos são a mão, nem todos são os pés, nem todos são os dedos, nem todos, irmãos. Cada um é um membro, um é o mindinho do dedo, das mãos, outro é o dedo anelar, outro é o polegar, outro é a mão, outro é o braço, outro é a perna, outro é o pé. Cada um é um membro diferente do outro. Mas a importância é saber que embora nós somos diferentes, nós desejamos ir para o mesmo céu. Embora nós sejamos diferentes, há o mesmo Espírito que habita em nós. E que anseia pelo mesmo propósito, que é levar a igreja a se preparar, a capacitar a igreja a pregar o Evangelho, para que as pessoas estejam no reino de Deus e vivam para sempre com o Senhor. Amados, então, como que nós vamos desenvolver um relacionamento e uma comunhão, se nós não permanecemos em lugar nenhum? Deu um problema, a gente muda. Deu um problema, a gente muda. Deu um problema, a gente muda. A gente nunca vai desenvolver. É por isso que você precisa permanecer na igreja que você está, mesmo que seja difícil. Pode ter certeza que a igreja quadrangular da Vila Bart não é mais difícil que algumas igrejas que nós vamos ver aqui no livro do Apocalipse. Tem igreja muito mais problemática aqui, irmãos. Você vai ver a hora que chegar em Laodiceia, você vai falar, glória a Deus, a minha igreja é uma bênção. Tem muitas igrejas problemáticas, irmãos, inclusive citada na Bíblia. Ela deixou de ser igreja? Não. Jesus deixou de falar com ela? Não. O Espírito deixou de falar com aquela igreja? Não, continua falando com aquela igreja. Por quê? Porque no meio de uma igreja difícil, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter um fiel, sempre vai ter um obediente, sempre vai ter alguém que ama a obra de Deus. No meio de uma obra que está relaxada como Laodiceia, vai existir alguém que ama Jesus, que ama a obra do Senhor. No meio de uma igreja como Pérgamo, uma igreja que era difícil, que tinha uns que adoravam outros deuses, outras coisas, e havia um Antipas que estava lá, que morreu sem negar Jesus e que foi salvo.
Então fala para quem está ao teu lado aí. Você deseja viver numa igreja melhor? Seja um servo melhor. Amados. Nós nunca podemos esperar do outro o que nós temos que fazer. Se nós formos melhor, com certeza a igreja já vai ser melhor. Nunca saia da igreja por problemas que você tem com os irmãos da igreja. Um líder pode pisar no seu pé, ou o pastor pisar no seu pé. Eu não vou pisar, tá, irmãos? E se eu pisar sem querer, eu vou falar, irmão, desculpa, eu pisei no seu pé. Mas se um pastor pisar no seu pé, ou um líder pisar no seu pé, nunca sai da igreja por causa disso. Porque nós não estamos na igreja por causa dos homens, nós estamos por causa de Jesus. E tem mais, não é porque o líder falhou com você uma vez, que esse líder vai ser mal para sempre. Tem gente que fala assim, o pastor falou um negócio que eu não gostei, eu nunca mais vou ver o pastor como uma bênção. Ou o líder falhou comigo, eu nunca mais vou ver aquele líder como uma pessoa abençoada. Não, amados, se um líder falhou com você, se um pastor falhou com você, não condene ele. Porque nós já também não falhamos, sim ou não? Nós já não falhamos no trabalho? Nós já não falhamos na família? Ah, mas o líder é líder. O pastor, ele não pode falhar, ele é humano, sujeito às mesmas fraquezas. Ele pode falhar. Davi não falhou? Sansão não falhou? Abraão não falhou? Moisés não falhou? Um feriu a rocha, outro mentiu. Daí Davi matou uma pessoa, sendo crente. E depois de matar, ainda deitou com a mulher daquele homem. E engravidou a mulher. Amados, nós nunca podemos sair por causa dos homens. Nós temos que dar a segunda chance. Então fala para o irmão do teu lado, se eu falhar com você, me dá mais uma chance. Agora eu como pastor, se eu falhar com vocês, me dá mais uma chance. Não me condene por isso. Se eu errei hoje, o Espírito Santo vai me moldar e amanhã eu vou ser melhor. E naquilo que eu falei, eu não vou falhar com você mais. E assim é a nossa vida com Cristo. Se nós falhamos hoje, tem gente que diz assim, não, eu estou na igreja por causa de Deus, não é por causa dos homens. Não é por causa. Por que eu estou falando isso? Eu sei que nós estamos na igreja por causa de Jesus. Mas não é porque os líderes falharam conosco que nós vamos condenar ele para sempre. Ele pode mudar, pode melhorar. Entendeu? Então nós temos que dar uma chance nova para as pessoas. Nós temos que permanecer. Amém? Deus não nos chama para fugir do lugar difícil. Chama para permanecer fiel dentro dele. Terceira revelação que Deus me deu. A terceira revelação, olhando para essa passagem, é a sobrevivência da fé. Fala assim, a sobrevivência... Não, fala com autoridade, a sobrevivência da fé. Amados, a sobrevivência da fé. Por que eu decidi falar isso aqui? Eu não sei o mistério, amados, mas essas últimas semanas, eu fui fazer muitas visitas. E quase todas as visitas, Deus me levou a falar um único texto com as pessoas. Seja casa, seja hospital, seja pessoas que estão nas últimas, ou seja a pessoa que está passando por um problema diferente de enfermidade. Todas as casas que eu entrei, o Espírito Santo me levou a falar a mesma passagem de João capítulo 16, versículo 33, que fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe que todas as pessoas que eu falei, o Espírito Santo me levou, Jéssica, a falar a mesma palavra. A palavra do Espírito Santo foi essa. O Senhor falou, ainda que Deus não faça, que a sua fé mantenha-se íntegra no Senhor. Porque haverão espinhos na carne que Deus não vai curar. Mas ainda que Deus não cure, e teremos de lidar com esses espinhos na carne, todavia que a minha fé permaneça no Senhor. Que eu não duvide de Deus, que eu não questione o meu Deus, mas que eu continue crendo no Senhor, e glorificando e exaltando Ele acima das circunstâncias. E ter bom ânimo no texto, é mais ou menos assim, você vai ter que lidar com as enfermidades desse corpo por causa do pecado de Adão. Mas tenha bom ânimo. Não deixa a fragilidade da sua carne roubar a fé que você tem no Senhor. Eu estou sobrevivendo, Jesus disse, eu venci o mundo. Amados, então a nossa fé precisa sobreviver. Não importa se as pessoas vão ser curadas ou não. O mais importante é que ela morra com Jesus, crendo no Senhor Jesus. Amém?
Então, quando você tiver alguém enfermo na sua família, coloque dentro do seu coração assim, ó, a oração mais importante que esse ente querido precisa, não é que o pastor vá no hospital, ore por ele e seja curado, mas é que o pastor vá no hospital e traga uma palavra que confronte o coração dele, e ele fale assim, ó, eu preciso voltar para Deus, eu preciso ficar firme com Deus. E o que acontece hoje? Eu recebo ligações de pessoas que oram tem como se orar por uma pessoa da minha família, ele não é da igreja, mas ele está no hospital, pastor, tem como fazer uma oração por ele, para que ele seja curado? Aí o Espírito Santo fala no meu coração, ele precisa ser salvo, ele precisa conhecer Jesus, a fé dele precisa estar em Cristo. Guarde isso no seu coração, irmão. Antes de pedir por cura de alguém, entenda que ele precisa que a fé dele esteja firme em Deus, porque essa vida vai passar depressa, ó. E quando morrer, irmãos, não tem salvação mais. Morreu sem Jesus, não tem salvação. Quem diz isso é Jesus em Lucas capítulo 16, que morreu sem salvação, não tem salvação mais. Foi Jesus que ensinou isso. Então, amados, nós precisamos hoje entender essa verdade. A nossa fé precisa sobreviver às tempestades, aos dilúvios, às perseguições, às decepções. A fé de Paulo, ela foi capaz de sobreviver ao dilúvio, a afundar. Quem lembra que ele estava em Atos capítulo 27, afundando, ali foi uma luta para sobreviver, mas a fé dele resistiu, chegar na ilha e ser picado por uma serpente, e ver os ímpios tirando sarro, e dizendo é crente, e olha quem que a serpente foi picar, justo crente. Nós vamos ter que saber lidar com isso, em ímpios falando por que a gente que serve a Deus passa pelo que a gente passa. O que eles não sabem é que a diferença entre o justo e o ímpio não está nessa carne, mas está na vida que nós receberemos em Cristo Jesus. Amado, sabe que é tão sério, que no dia do tribunal, no dia do juízo final, a Bíblia diz que Jesus estará perante eles no juízo do trono branco, e os salvos estarão com Jesus naquele dia. Nós vamos assistir o julgamento dos ímpios que morreram sem Jesus. Amados, nós precisamos entender aqui que a nossa fé precisa sobreviver a esses tempos, precisa sobreviver às crises do casamento, precisa sobreviver às crises entre pai e filhos, precisa sobreviver às calúnias no trabalho, os problemas na igreja. Paulo viu os seus obreiros indo embora, e mesmo assim a fé dele sobreviveu. Ele falou assim, os meus obreiros foram embora, todos os meus obreiros, Paulo, me abandonou, mas ele disse, eu combati um bom combate, os meus obreiros foram embora, mas a minha fé não, estou encerrando minha carreira aqui, mas a minha fé foi guardada, ela mantém íntegra. Amados, a nossa fé não pode se perder. Você não pode deixar a sua fé se desviar no meio do caminho, por causa dos problemas. Muitos problemas terão, dentro da igreja e fora da igreja. Olha o exemplo da igreja de Pérgamo aqui, ó. Tinha um problema fora da igreja, qual era? Perseguição. Pagão. Paganismo. Perseguições, morte. Antipas foi morto pela perseguição externa. E interno, tinha os que estavam dentro da igreja e estavam seguindo falsa doutrina. É como se tivesse pessoas dentro da igreja aqui, mas ainda servindo outros deuses lá fora. Mas está tudo, irmãos, mesmo assim a gente olha para essa igreja, uma igreja com problemas fora e dentro da igreja, mas assim, ainda assim, tinha o justo dentro da igreja, servindo a Deus ali, e fiel, e guardando a fé. Olha o que o texto diz, não negaste a minha fé. Tem pessoas dentro da igreja que estão sobrevivendo, não negaste a minha fé. Será que nós vamos guardar a fé? Nem toda dor será curada nessa vida, amados, mas a fé pode e deve permanecer intacta até o final. Amados, é muito sério o que nós pensamos, e essa semana aconteceu comigo um dos fatos mais impressionantes, amados. A pessoa que falou comigo pela primeira vez do Evangelho, no mesmo lugar que eu estava assentado há mais de 10 anos atrás, essa semana, mais de meia-noite, eu saindo do trabalho ali para entrar em casa,
eu me assentei no mesmo lugar que a pessoa falou de Jesus para mim pela primeira vez, e eu estava bêbado naquele dia, e ele falou para mim: um dia você vai ser pastor de uma igreja evangélica, e vai estar no altar da igreja do Senhor. Depois de 15 anos se cumpriu a profecia. Ele estava sentado no banco, estava desesperado para usar crack. E eu falei para ele: senta aí, vamos conversar. E eu preguei para ele a palavra. Eu preguei. Ele é um conhecedor da palavra do Senhor. E eu não peguei leve, irmãos. Eu peguei pesado na palavra com ele ali. Porque você sabe que numa situação dessa não tem como pegar leve, irmãos. Tem que falar diretamente com eles, não tem como falar mansamente. E eu falei diretamente com ele ali. E Deus me levou a pregar para ele. E no final ele começou a chorar. E ele nunca teve coragem de chegar para mim e falar assim: eu preciso de uma internação. E eu pensei: será que ele já foi internado alguma vez? Eu fui falar com ele. Ele falou assim: mas não tem jeito para mim, eu já fui internado 7 vezes. Aí eu falei: 7? Eu falei: ainda bem que foi 7. Daí eu abri o versículo da Bíblia que fala assim: se o homem cair 7 vezes, Deus o colocará de pé. E pregando com autoridade, com ousadia. Eu chorava, irmãos, pregando. Alguém que diz assim: não tem mais jeito, pastor, largue mão, isso aí não tem mais jeito. Mas eu não. O meu chamado não é só pregar dentro da igreja, é pregar fora da igreja também. O meu chamado não é desistir das almas, porque Jesus não desistiu de mim, eu não vou desistir. Eu tenho um irmão, um amigo chamado André, que ele passou por 20 internação. As casas de recuperação não queriam ele mais. 20 internação, não queria mais ele. Sabe o que aconteceu? Deus fez a obra na vida dele. Na 21ª casa que ele passou, o Espírito Santo fez a obra. Sabe quantos anos que ele está sem usar droga? Quase 20 anos. Deus faz, irmãos. Nós não podemos desistir. Quando você viu alguém do mundo dizendo assim: esse tem jeito mais, não precisa confrontar, tá? A ideia dele, o pensamento dele. Mas dentro do seu coração, fale assim: não tem mais jeito para ele, mas para Deus tem jeito. A pessoa tem que querer ajuda? Tem. Jesus não vai fazer o que se a pessoa não querer ajuda, isso é verdade. Mas também, da nossa boca que servimos a Deus, nós dizemos que não tem mais jeito, isso não é aquilo que pertence à vontade de Deus. Da nossa boca nunca pode sair não tem mais jeito. Da nossa boca tem que sair: para mim não tem jeito, para os homens não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Deus ainda pode fazer a obra. Amém? Então, amados, eu entendo aqui que nós temos que entender essa verdade. Nossa fé eu falei para ele: você saiu da casa de operação? Volta logo, volta amanhã já. Vai lá na casa de tal pessoa, bate lá amanhã. Pede ajuda, não fica na rua não. Teve recaída, não fica na rua. Volta para a casa de operação de novo. Pastor, amanhã eu não gosto de ficar na casa de operação, vou ficar mais um mês aqui. Aí nesse mês, você usa tanta droga, morre de overdose dentro do quarto. Você acha que você vai para o céu ou vai para o inferno? Você acha que alguém vai salvar você onde você vai? Eu falava para ele, chorava, eu falei assim: volta logo, saia hoje, amanhã já saia cedo, e vai atrás da pessoa para pedir ajuda. Amados, nós temos que entender que a nossa vida é curta demais, e tem gente que está ouvindo o recado de Deus e não dá ouvido para o recado de Deus. Eu já contei a vocês o testemunho do Sandro, que na avenida da minha casa, Deus falou: para o carro e fala para ele. Eu falei assim: Deus está falando para você, volta para Jesus enquanto dá tempo. Sabe por quê? Porque dentro da prisão ele virou pastor. Na cadeia ele virou pastor. Mas depois que ele saiu da prisão, sabe o que aconteceu com ele? Ele voltou para velho homem de novo. Esqueceu da palavra. E sabe o que aconteceu? Na avenida de casa, Deus falou: para o carro, fala para ele. Fala para ele voltar quando dá tempo. Eu falei: volta quando dá tempo. Deus está falando comigo. Ô Léo, que isso, Léo? Ele falou para mim assim: ô Léo, que isso? Aí eu estava dentro do quarto. Meu irmão mandou mensagem para mim no WhatsApp. Falou assim: ficou sabendo que morreu? 7 dias depois. O Sandro. Dentro do quarto eu coloquei o rosto no chão. E eu chorei como nunca tinha chorado. Mas não era um choro do Espírito Santo. Era uma dor terrível que eu estava sentindo ali. Porque eu vi que o Espírito Santo mandou avisar ele. Amados, nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus está nos dando chance de ser salvo. Lembra que Noé falava: entra na arca. O que o povo fazia? Que entrar na arca, que? A porta da arca se fechou, irmão. E vai se fechar. Vai se fechar.
Era para entrar mais de 1.000 pessoas na arca. Muito mais. Quantos entraram? 8. Amados, então nós devemos entender essa verdade aqui. Quarto ponto que Deus falou comigo aqui, estou encerrando. Está no versículo 16. Veja comigo aí. Versículo 16. Olha o que Jesus fala para a igreja. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Sabe o que eu vi nesse versículo aqui? Cristo como advogado e Cristo como juiz. Quando Jesus fala assim, ó, cadê o texto? Ó, arrepende-te, aqui é o advogado. Quando ele fala aqui, ó, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, ele está falando do final da grande tribulação, quando vai ter a batalha do Armagedon. E aqui, ele é juiz. Ele não vem como advogado, ele vem como juiz. Ele vem para vencer. Todos esses exércitos que vai estar na frente dele, lá em Megido, em Israel, todos eles morrerão. Ninguém vai sobreviver. A Bíblia fala que o corpo deles, das pessoas que vão morrer nessa batalha aqui, ó, em Apocalipse, vão ficar expostos nas ruas, nas calçadas, nas vilas, nos bairros. As pessoas vão ver o corpo das pessoas assim, expostos. Esses aqui são as pessoas que no período da tribulação, eles vão aceitar a marca da besta. E eles não vão crer em Jesus e não vão querer aceitar Jesus. Eles vão morrer nessa batalha aqui. Então nós temos que entender Cristo como advogado e como juiz. O que é melhor? Cristo como advogado ou como juiz? Como advogado, você olha para a ceia hoje e fala assim, é minha oportunidade de fazer uma aliança com Jesus hoje. Quando você olha para a mesa e fala assim, hoje eu posso fazer uma aliança com Deus, hoje eu posso falar, Senhor, eu andei errado toda a minha vida até aqui. Não que eu vou ser perfeito amanhã, mas eu quero tomar uma decisão. Eu quero voltar para Jesus. Eu vou me esforçar. É claro que não é o meu esforço que vai fazer eu alcançar, mas vai ser o meu desejo por Deus e querer buscar a Deus que vai fazer com que o Espírito Santo tenha acesso no meu coração e faça a obra que tem que fazer. Ou nós queremos Jesus como juiz, não tem escape, irmãos. E essa é a dureza do Evangelho. É por isso que as igrejas não querem pregar o Evangelho mais, irmãos. Porque é duro. E a geração de hoje não consegue ouvir palavra dura mais. Antigamente, quem aqui que está dentro da igreja que conheceu o culto de doutrina que tinha na igreja? Levanta a mão assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas conheceu. Antigamente tinha um culto de doutrina na igreja. O que é? É para ouvir a verdade do Evangelho. Sabe? Não tem massagem. E essas são palavras boas, amados. Eu assisti a série do Apocalipse, e uma das coisas que a gente viu ali é exatamente isso, que as igrejas sérias é a igreja que prega a verdade. Então, se você der uma volta na cidade hoje, procurando igreja, veja qual igreja que prega a verdade, que fala sem medo de pregar a verdade. Pastor, mas tem gente que é mais manso, tem pessoas mais mansas, uns mais bravos, mas não é sobre ser manso, ser bravo, é sobre pregar a verdade. E o que é verdade? Há 2 caminhos. Não tem como ficar em cima do muro. Ou estamos num caminho ou estamos no outro. Ou vamos ser salvos ou vamos ser perdidos. Não tem. O Evangelho é direto. Jesus falou, quer me seguir? Então nega a si mesmo. Não me siga, antes de negar a si mesmo. Depois de negar a si mesmo, pega a cruz. O que é a cruz? Crucifica suas paixões, suas vontades humanas. E daí depois de crucificar, pega a cruz, agora me siga. O caminho é estreito, irmãos. Essa é a pureza do Evangelho, é simples, direto, objetivo. Então nós temos que entender Cristo como juiz ou como advogado. No tempo da graça ele é advogado, depois ele vai se tornar juiz. Então, amados, esse versículo mostrou isso para mim. Ninguém vai escapar dessa escolha. E essa escolha precisa ser decidida hoje. Hoje ele é advogado para quem se arrepende. Naquele dia ele será juiz para quem adiou o arrependimento. Você não pode adiar o arrependimento. Você não pode adiar o arrependimento. Sabe o que é adiar o arrependimento? Eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu se arrependo. Amanhã eu faço. Foi um jovem atrás de mim essa semana. Ele falou, semana retrasada, Júnior, ele falou para mim assim, ele falou, eu tô 2 anos sem ficar na rua. Eu construí família, filho, tá tudo bem comigo hoje. Tá tudo bem. Mas minha esposa largou de mim.
E eu estou com medo de voltar para as drogas. Só que eu não tenho onde morar. Eu estou com medo de ir para a rua. Porque na rua, eu vou voltar para trás de novo. E eu já estou com vontade de usar de novo. O que eu faço? Eu falei, quer ir para casa de recuperação? Hoje ou amanhã? Aí ele, nossa, como assim hoje ou amanhã? Né? Se você falar que é hoje, eu vou ligar para alguém agora para tentar ajudar você hoje. Aí ele falou assim, não, eu vou tentar, porque eu não quero ficar na casa de recuperação, ficar longe da minha esposa, eu vou perder de vez minha esposa. Eu falei, não, se você ficar aqui, você vai perder ela, mas se for para lá, talvez não. Daí ele falou assim, não, pastor, mas eu vou ficar mais uns dias aqui. Daí quando ele foi sair, eu não passar massagem não, irmão. Deus me chamou para pregar a verdade. Eu falei para ele, espera aí, antes de ir embora. Eu vou dar uma semana para você voltar aqui na porta da minha sorveteria aqui, arrebentado, machucado, e vai ainda falar para mim assim, ó, por que eu não escutei você, pastor? Dele, nossa, pastor, sim, o pastor ofendeu. Falou assim para mim. Eu falei, não, amado, eu estou querendo o seu bem, eu quero ajudar você. É melhor você morrer dentro de uma casa de recuperação e ser salvo, do que você morrer de droga aqui na rua e ir para o inferno. Nossa, pastor, verdade, verdade. Ontem ele apareceu lá, irmãos. Adivinha como? Todo machucado. O rosto assim, ó, todo machucado. O que aconteceu? Acabei de apanhar agora. Fiquei devendo lá, os caras pegaram eu, ó. E ainda falou que se voltar lá, vão bater mais em mim ainda. Falei para ele, você lembra que eu falei para você há 7 dias atrás? Não dá, irmão. Eu falei, faz mais de 10 anos que eu estou fazendo um trabalho na casa de recuperação. Você acha que eu não conheço esse caminho? Eu já sei, já. Não dá para ficar desse jeito. Ó. Então, mas nós temos que entender que nós temos que se apegar com Deus, irmão. Não dá para brincar com o pecado. Fala assim, com o pecado não se brinca. E o quinto ponto, eu termino aqui para nós ceiarmos. O último versículo eu termino aqui, ó, 17. Acompanhe comigo aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Aqui foi difícil descobrir esse mistério aqui, irmão. Maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Nós vamos ganhar uma pedra branca quando chegar no céu. E na pedra um novo nome escrito. E ninguém conhece esse nome, a não ser aquele que nos recebe. Esse aqui foi um mistério difícil. Se você estudar o que é pedra branca, você vai ver os teólogos batendo a cabeça, eles não conseguem descobrir o que é pedra branca. Cada um tem uma interpretação e nenhuma interpretação. Mas aí nós temos que entender o que é a pedra branca naquele tempo. Falava de pertencimento, falava de reconhecimento. Quando alguém ganhava uma pedra como essa, era um reconhecimento que ele estava recebendo. E o maná escondido? Alguém vai falar assim, pastor, vamos olhar para Pérgamo. Pérgamo estava cheio de pagão em volta, adorando outras pessoas que adoravam outros deuses, né? Não era assim que estava acontecendo no tempo do maná, quando o maná vinha no tempo de Moisés? O povo de Israel não estava rodeado de banquetes do paganismo? Mesmo banquete. O Senhor não estava falando assim, ao invés de comer do banquete do Egito, ao invés de comer do banquete de Pérgamo, saiba que se vocês for fiel, eu vou dar o maná, o verdadeiro maná para vocês. Mas eu falei, Senhor, está falando ao que vencer. Então não está falando do tempo de Pérgamo, está falando depois que eles vencer. Daí eu falei, já sei. Em João capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus é o verdadeiro maná. Então eu falei, Senhor, o que significa comer do maná escondido? Aí o Senhor falou comigo, comer do maná escondido, está falando primeiro, está falando que você vai ter um deleite eterno na presença de Jesus. Uma glória eterna que você vai viver quando você encontrar Ele. Você vai comer do verdadeiro maná que nem Moisés tinha comido. Nós vamos estar com Jesus para sempre. É o deleite de estar no céu, de estar com Jesus, que nós vamos viver. Amados, e a pedra aqui, o que significa? Significa primeiro que quando você chegar no céu, na porta de entrada, você vai ser reconhecido. Escute isso, uma revelação que Deus me deu. Na porta de entrada, você já vai ser reconhecido. Ele vai falar assim, vinde bendito do meu Pai, vem para o reino que você tem preparado. Eu vos conheço.
Porque na porta de entrada, nem todos vão ser reconhecidos, mas todos vão encontrar Jesus. Será que alguém entendeu isso? Todos vão encontrar Jesus, até os ímpios que morreram sem Jesus, até os criminosos que mataram e depois tirou a própria vida, vão encontrar Jesus. Todos vão encontrar Jesus. Mas todos vão ser reconhecidos quando encontrar Jesus? Não. E o mais triste é saber que pessoas que estavam dentro da igreja não serão reconhecidos. Porque Jesus fala assim, ó, alguns vão chegar e dizer, em teu nome expulsei demônios e curei enfermos. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Jesus, mas eu estive na igreja. Eu orei por pessoas ser curadas na igreja, as pessoas foram curadas. Eu expulsei demônios, eu fui lá na casa da irmãzinha, lá expulsei o demônio saiu. Em teu nome. Como assim o senhor não me conhece? Então, Jesus está falando para Pérgamo aqui, ó. Assim, ó, fique firme. Não se renda. Fique fiel até o final na igreja. Sirva a Deus até o final da sua vida e seja fiel. Porque eu vou te dar uma pedra naquele dia. E essa pedra é o reconhecimento. Eu vou olhar para você e falar, eu te conheço, pode entrar. Pode vir. Aí fala que o nome, aqui está a maior revelação da palavra. Fala que o nome que vai estar escrito na pedra, o nosso nome, é um novo nome. E que ninguém conheceu esse nome anteriormente. Daí eu falei, Espírito Santo, e agora? Como que eu vou explicar esse mistério para a igreja lá? Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O Espírito Santo falou assim, ué, esse nome, que só é conhecido por Jesus, e ninguém conheceu, a teu respeito, está dizendo que naquele dia, Jesus, ele vai observar em você, uma fidelidade em você, uma intimidade que nem mesmo a sua família conseguiu observar, que nem mesmo a sua igreja local conseguiu observar,